Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos ao ressuscitado nesta manhã que infunda o seu amor em nossos corações, para que assim sejamos capazes de cumprir o mandamento que hoje Ele nos dá. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 5º domingo da Páscoa e temos a graça de ouvirmos esse trecho retirado do capítulo 13 do Evangelho segundo João, que remonta ao contexto da última ceia do lava-pés. Acontecimento este que no primeiro momento não foi tão compreensível aos discípulos, mas que agora, à luz da ressurreição, podemos compreendê-lo de fato. A glorificação do Senhor e ao mesmo tempo o novo mandamento que Ele nos dá. O texto de hoje, semelhante ao do domingo passado, domingo do Bom Pastor, é um trecho menor, porém ele tem uma teologia muito profunda. E aí é necessário que nós voltemos ao texto, porque será ele a nos orientar nesta manhã de domingo. Então, se você está com o Evangelho em mãos, eu te convido a retomá-lo. Tomaremos os 2 primeiros versículos, 31 e 32. Leiamos juntos. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Paremos aqui. O evangelista nos contextualiza Jesus prestes à sua paixão, vai lavar os pés dos discípulos, institui a Eucaristia na última ceia. E é dentro deste cenário que Judas saiu do cenáculo. Qual foi a atitude de Judas ao sair daquele ambiente onde estava Jesus e os demais discípulos? Judas iria entregá-lo. E Judas saiu por quê? Porque o Messias que ele acreditava que o chamou não correspondeu às suas expectativas.
Judas esperava um Messias grande, com um reinado político, estabelecendo relações de poder, e sendo ele discípulo, consequentemente participaria deste mesmo poder. E agora ele percebe: esse Messias está prestes a morrer. Esse Messias não respondeu aquilo que eu desejava interiormente. E decepcionado com ele, qual é a atitude de Judas? Sai do cenáculo para entregá-lo. E ao sair, Jesus diz: agora o Filho do Homem será glorificado. Qual o significado deste agora? Ele remete à escatologia final. Em João, todo o mistério pascal de Cristo está unido à sua paixão, morte e ressurreição. Então, a partir do momento que Judas vai entregar Jesus para as autoridades religiosas e políticas, o agora de Deus se estabelece no sentido de que a sua glorificação acontecerá. E qual é a glória de Jesus? A sua paixão, morte e ressurreição. A glorificação de Jesus não é apenas a ressurreição. A ressurreição está intimamente ligada à paixão e morte, e a paixão e morte estão intimamente ligadas à ressurreição. E vai ser por meio deste itinerário que Jesus será glorificado. O agora de Deus acontece por meio do seu Filho, e isto é evidenciado na sua entrega na cruz e consequentemente na sua ressurreição. Agora devemos nos perguntar duas coisas. Será que já passamos pela mesma experiência de Judas, de nos sentirmos frustrados com Jesus por ele não corresponder às nossas expectativas? Pensemos nisso. E depois a segunda coisa: a glória que Jesus nos revela por meio da sua paixão e ressurreição é também a glória que nós buscamos. Permitamos com que o Evangelho de hoje nos provoque. A relação de Jesus com o Pai era íntima, era intrínseca. O último versículo do domingo passado: eu e o Pai somos um. Então, nesta relação mútua de amor entre o Pai e o Filho, o Pai dá glória a Jesus, porque revela a Jesus quem Ele é de fato. E ao mesmo tempo que o Filho é glorificado pelo Pai, a missão de Jesus também é de glorificá-lo. Esta foi a grande missão de Jesus: permitir com que a glória do Pai o alcançasse, o glorificando, mas ao mesmo tempo glorificando ao Pai. E hoje, na nossa caminhada de fé, o nosso testemunho cotidiano, na prática religiosa, nos possibilita também a glorificação do Pai. Jesus se autodenomina aqui como o Filho do Homem. Se vocês lerem todo o Evangelho de João, este título Filho do Homem aparece 12 vezes. É um título messiânico, mas ele remete ao verdadeiro Messias, não aquele estereótipo messiânico que Judas havia alimentado no seu interior.
Então, este Filho do homem, que agora será glorificado, nos fala da sua elevação. A glória se dá pela elevação. E com Jesus encontramos duas elevações. A primeira é a elevação da cruz. O prenderam, o pregaram no madeiro da cruz, em cima de um monte. Então, o monte já era alto, e a cruz também é alta. E aqui se deu a primeira elevação desta glorificação, e depois, consequentemente, a elevação da sua ressurreição e da sua ascensão, que celebraremos daqui a 2 semanas. Então, reler o discurso de despedida de Jesus, não só antes da sua morte, mas também antes da sua elevação ao Pai após a sua ressurreição. Portanto, é necessário que nós compreendamos este movimento em 2 sentidos: horizontal e vertical. O horizontal, que diz respeito ao contexto da última ceia. Jesus ia morrer fisicamente e não permaneceria com os discípulos. Mas agora, após a ressurreição, nós lemos este acontecimento pela via vertical, da subida, da elevação, da glorificação, da ascensão de Jesus aos céus. E por que falar destes 2 movimentos, horizontal e vertical? Porque esses 2 movimentos precisam nos alcançar. De repente, na nossa vida, ficamos muito no horizontal, do aqui e do agora, e esquecemos do vertical, da elevação e da glorificação. Então, que nesta manhã de hoje, você, meu irmão, minha irmã, se permita ser alcançado pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ao mesmo tempo abra o seu coração para estes 2 movimentos, do vertical e do horizontal. Voltemos ao texto, no versículo 33. Vamos ler juntos? Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Como que Jesus chama os discípulos? Filhinhos. Filhinhos. O movimento da glorificação pela paixão, morte e ressurreição de Jesus dará aos seus discípulos, não somente aqueles que estavam junto dele, mas todos os demais que viriam depois deles, a graça de se tornarem o que de Deus? Filhinhos. O movimento da glorificação do Filho, que glorificando ao Pai é glorificado também, possibilita a cada pessoa a graça de se tornar filho de Deus. A teologia é densa, às vezes é difícil de compreender, mas se fazemos um esforço é possível ser compreendida, e mais do que isto, ser vivenciada no nosso cotidiano. Todas as vezes que você se sentir triste, abatido, desanimado, cansado pelas dificuldades, permita que Jesus cochiche no pé do seu ouvido, te chamando de filhinho. Uma forma carinhosa, amorosa, de nos reconhecer, de externalizar a dignidade que temos em nós pela graça do nosso batismo. Filhinhos. Olha que maravilha, a glorificação não é apenas para o Pai. A glorificação não é apenas para o Filho, mas a glorificação é para alcançar
a todos. E como somos glorificados no Pai e no Filho? Nos tornando filhinhos. Quer declaração de amor maior para nós? Não existe. E nesta manhã de domingo, somos convidados à abertura do coração a uma nova experiência de glória e de amor filial, porque eu me reconheço como filhinho de Deus. Sendo assim, Jesus agora dá o seu testamento aos discípulos. Está prestes à morte, ia ser crucificado. Ele já estava consciente do caminho. Mas antes que isso acontecesse, ele vai dar aos discípulos o que ele tem de melhor. Vamos ver o que é isso agora? Voltemos lá ao texto, os versículos 34 e 35. Vamos ler juntos? Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que Jesus glorifica ao Pai? Amando-o. Como é que o Pai glorifica o Filho, Jesus? Amando-o. Como o Pai e o Filho nos glorificam? Amando-nos. E como nós iremos glorificar o Pai e o Filho? Amando-nos. Esta é a via. Amai-vos uns aos outros. Sempre me encanta a pedagogia de Jesus. Eu vos dou um novo mandamento. O convite ao amor, à amizade, à fraternidade não era novo. Os judeus já punham em prática isto na sua vivência religiosa. Mas agora existe um elemento da novidade na prática e na vivência do amor. Por isso, este mandamento é novo. Ele pede de nós uma tomada de decisão, uma abertura do coração, consequentemente, para acolhermos esta novidade. E eu gostaria de elencar com vocês 3 aspectos porque este mandamento é novo e se difere dos demais mandamentos que já eram praticados desde o Antigo Testamento. Primeiro elemento, porque impõe a exigência essencial para entrar na comunidade escatológica, naquela que nos remete aos fins dos tempos, naquela que nos conceberá a salvação eterna. O agora é antecipado e já é externalizado pela paixão e ressurreição de Jesus, mas que nos remeterá à vida eterna. E se nós queremos esta graça escatológica, o nosso agora precisa ser permeado pela prática do amor. Por isso, este mandamento é novo. Segunda característica da novidade, exige de nós uma disposição para o serviço, que nos leva a último lugar e a um mover pelos outros.
porque foi isso que Jesus fez com os discípulos. Lavou os pés de cada um e disse: quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva a todos. Meditávamos isso na Quinta-feira Santa, na celebração da Ceia do Senhor. Fizemos este memorial do lava-pés. O amor se dá pela entrega total de si no serviço aos demais. E esta palavra é muito atual para o nosso contexto. Diante de tantas ideologias que querem nos doutrinar ao egoísmo, à autossuficiência, a se convencer que eu me basto e que eu já não preciso mais de ninguém, muito menos de Deus. E agora vem o Evangelho nos provocando a uma conversão e, consequentemente, a uma mudança de atitude. Além de me remeter à escatologia final da salvação eterna, qualifica o meu hoje, o meu agora, o meu viver na família, no trabalho, na vida em comunidade. Querendo acionar esse dispositivo interior, que é a capacidade que cada um de nós temos de servir aos demais. E é nesta capacidade colocada a serviço que nós experimentaremos o amor e, consequentemente, a realização que o nosso coração também busca. Não queira mais viver isolado no reduto do seu egoísmo, que te convence dizendo: só basta você. Queira que nesta Eucaristia o amor de Deus alcance o seu coração para que você ame como Ele, para que você se predisponha no serviço como Ele, e aí de fato você dará um novo sentido, um novo colorido, um novo gosto para a sua existência. Por isso este mandamento é novo. E o terceiro elemento da novidade: esse amor será sinal da presença do Senhor ressuscitado para o mundo. O que o nosso mundo carece não é apenas de pessoas que utilizam camisa de santo, cruz ou corrente no braço, ou algum símbolo que diz respeito à sua fé. Mas o que o nosso mundo hoje carece é de pessoas que de fato externalizam com o seu modo de ser o amor de Deus que foi derramado no seu coração. Por isso o mandamento, porque será por meio desta prática com a vida, não só por sinais ou por aquilo que eu falo, que os demais reconhecerão a presença do amor de Jesus ressuscitado entre nós. E é muito importante entendermos isso, porque somos convencidos facilmente que será aquilo que está no exterior que demonstrará o nosso perfil de fé. E agora vem Jesus no Evangelho de hoje dizendo: é aquilo que você experimenta na sua interioridade em primeiro lugar, e que consequentemente é externalizado pelas suas atitudes, que demonstrarão a presença do Senhor em meio à nossa humanidade. E se estes são os três critérios da novidade, agora ouvimos a novidade: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Enzo Bianchi, que é um teólogo italiano, diz algo muito interessante sobre esse evangelho. Ele diz: Jesus, ao dar o seu testamento, no discurso de despedida, não requer amor para si. Jesus não disse:
ama-me. Jesus diz: amai-vos. E isso me chamou muita atenção, porque para demonstrarmos o nosso amor a Deus, consiste em quê? Dizer que nós o amamos? Não. Consiste em amar o próximo. E, minha gente, como diz os goianos, é aí que a porca torce o rabo. Por quê? De repente é muito fácil eu dizer: eu amo a Deus, mas como é difícil amar meu marido cabeça dura. Como é difícil amar o meu pai e a minha mãe. Como é difícil amar aquele colega de trabalho. Como é difícil amar aquele irmão de comunidade. E aí hoje cada qual pode fazer o seu exame de consciência. Como anda a vivência do amor a Deus, que só chega a Ele pela via do próximo? Lembre-se, Ele não disse: amai-me, mas Ele disse: amai-vos. Porque em primeiro lugar Ele fez isso. Lavou os pés dos discípulos, se tornou o último, foi capaz de morrer crucificado por amor a cada um de nós, deu a sua vida sem reserva para que nós tivéssemos vida, logo Ele nos amou plenamente. E você nesta Eucaristia, peça a graça de Jesus ressuscitado, para que o amor dele derramado no seu coração te ajude a amar o seu próximo. E o Padre agora vai te ajudar num critério. Amar o próximo não significa ser amiguinho. Amar o próximo não significa ter empatia somente, porque empatia nós não vamos ter com todas as pessoas. Mas o amor consiste na capacidade de entrega, de fazer sempre o bem. E esta entrega por amor, para fazer o bem ao outro, nós somos capazes de fazer, independente se temos empatia ou se não temos empatia. Se temos proximidade no diálogo e na intimidade, ou se temos um certo distanciamento. Porque muitas vezes decretamos: se eu não tenho empatia pela pessoa, logo eu não posso amá-la. E isso não é verdade. O critério aqui é a capacidade de serviço, de entrega de vida e de ser capaz de fazer o bem. E isso nós podemos fazer com todos, tendo empatia e não tendo empatia também. Amai-vos uns aos outros. E qual é o parâmetro, qual é a medida do amor? Como eu vos amei. Você já se perguntou como Jesus te amou? Aí basta você olhar para a cruz, que você encontrará a resposta. Ele me amou, Ele te amou, Ele nos amou, se entregando por nós, derramando o seu sangue para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Ele nos amou, nos redimindo à condição de filhinhos. Olha a pedagogia do texto, que maravilha. Então, todas as vezes que você tiver dificuldade de amar, peça a ajuda de Jesus dizendo: eu quero amar como o Senhor me amou por primeiro. Não seja autossuficiente nesse caminho. Pelo contrário, se abra a novidade do amor que é para a sua vida.
A medida do amor é amar sem medida. Esta é a medida do amor de Jesus. É um amor que não tem limite, é um amor que não tem fim, é um amor que se eterniza, por isso que remete à escatologia. Lembre sempre disso. A medida do amor é amar sem medidas. Foi assim que Ele nos amou por primeiro. Foi assim que Ele derramou o amor sobre os nossos corações, para que sejamos habilitados e capacitados a vivermos este mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E por fim, ele encerra: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando eu era seminarista, participei de um encontro com um padre já idoso, e ele disse algo que me chamou muita atenção. No dia eu até assustei um pouco, mas depois, meditando o Evangelho, eu fui entender a sua fala. Ele disse assim: quando chegar no final da nossa vida, nós não seremos questionados quantas camisas de santo eu tinha no meu guarda-roupa, quantas vezes eu fui à igreja, quantas vezes eu rezei o terço, mas a única pergunta que nos será feita no final de tudo é o quanto nós amamos. E toda prática religiosa precisa ser em vista do amor. Então, as missas que eu participo precisam me ajudar a fazer o quê? Amar. Os terços que eu rezo precisam me ajudar a fazer o quê? Amar. Os sinais externos que eu utilizo, da cruz, da camiseta de santo, precisam me ajudar o quê? Amar. Porque se eu pratico tudo isso, mas não amo, isso não adianta de nada. Ai, mas naquele dia, aquela palavra me sacudiu. E hoje, ouvindo este Evangelho, esta palavra precisa nos sacudir. Seremos reconhecidos pelo amor que derramamos, pelo amor que experimentamos, pelo amor que temos a possibilidade de externalizar por meio das nossas atitudes, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de viver. Então, este novo mandamento de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é uma recomendação, não é apenas uma orientação, mas é um modo divino de ser e de viver. Lembre sempre disso. O mandamento do amor é um modo divino de ser em primeiro lugar e depois, consequentemente, de viver. Então vamos pedir no final desta homilia a graça do amor de Deus sobre as nossas vidas. Por um instante reflita, quais são as pessoas que você tem dificuldade de amar? Quais foram os momentos da sua vida que você não se reconheceu como filhinho amado de Deus? Que tipo de glória você busca? E vai pedindo esta graça agora a Jesus. Eu quero a tua glória. A glória que tu glorificastes ao Pai e que o Pai vos glorificastes. A glória do amor, da entrega de vida, do serviço.
Diga para ele: hoje eu quero sair desta igreja me reconhecendo como filhinho, como filhinha amada, amado que sou. Dai-me a graça de viver este novo mandamento, diante daquilo que muitas vezes se tornam empecilhos, para que eu ame o meu próximo. Mas eu compreendo que só posso dizer que vos amo, amando o meu próximo. Então me ajude. E eu quero te apresentar agora, Jesus, as pessoas com quem eu convivo e que eu tenho dificuldade de amar. Sozinho eu não posso, mas contigo eu posso. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Este é o meu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Assim diz o Senhor. Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração que sou amado, sou filho amado, que amado eu sou. Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração que eu sou amada, sou filho amada, amada eu sou. É bom, Senhor, saber que sou amado. Desejo crer. Vem Espírito de amor, me convença de que sou um filho amado, feito para amar. Vem Espírito de amor, me convença de que sou